Olá pessoal, alguns minutos atrasados aqui, porque a gente retornando então, deixa eu só inverter aqui para mim, como a gente está retornando, né, aos protocolos de atendimento, e todos sabem que quando a gente retorna, né, esse retorno agora está um pouco mais lento, né, a gente ainda está achando esse timing, porque a gente precisa, né, fazer uma sequência, vamos dizer assim, de limpezas de processos, né, de desinfecção entre um paciente e o outro. Então, a gente está programando atender 2 pacientes de manhã e 2 à tarde. Né? Hoje a gente acabou tendo uma emergência e acabou atrasando um pouco. Então, mas sejam todos bem-vindos, né, novamente à nossa semana, né, sobre cirurgia guiada. Essa semana a gente vai abordar então o quê? Preparo de casos, né? Hoje a gente vai abordar preparo de casos totais, né? Mostrando a importância disso, né? Por que é importante a gente não negligenciar o preparo, porque a parte de preparo é onde a gente vai ter segurança e precisão, né? Então hoje nós vamos abordar casos totais, amanhã casos parciais, quinta e sexta técnicas cirúrgicas, quarta e quinta técnica cirúrgica de caso total, quarta e quinta técnica cirúrgica de casos parciais, que é importante a gente abordar e falar, né? Porque muitas vezes a gente tem algumas diferenças em relação à técnica convencional. Eu falo mesmo em sequência de perfuração, né? Então é bom a gente estar sempre abordando esses pequenos detalhes, que são pequenos detalhes que vão compor o nosso sucesso lá na frente, né? Eu sempre falo isso, que a gente tem que sempre não negligenciar, não é só a técnica de cirurgia guiada, é nenhuma técnica, porque, vou dizer boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Porque todas as técnicas a gente precisa seguir o passo a passo, né? Se a gente não segue o passo a passo de todas as técnicas que você executa na sua clínica, a possibilidade de você ter sucesso aumenta muito. Por quê? Todo protocolo que é estabelecido, né, ele serve para que você siga, para que você possa chegar ao final obtendo aquele resultado proposto no início. Mas para isso, a gente tem que respeitar esse protocolo inicial, tá certo? Por isso é que eu bato sempre na tecla que o preparo do nosso paciente é que é importante para que a gente tenha o quê? Precisão, segurança e previsibilidade na técnica. Porque o que a gente busca? Eu sempre gosto de falar o que a gente busca, que a gente está sempre buscando o quê? Segurança. Eu acho que todos nós que trabalhamos com cirurgia, com instalação de implantes, ou mesmo com técnica cirúrgica, nós queremos ter segurança. Segurança para nós, né? Para nós profissionais, como para o nosso paciente. Eu acho que isso é fundamental, que a gente sempre está buscando. O que a gente busca também é o que? Simplicidade de procedimento, né? Tem muita gente no início de carreira que muitas vezes busca aquelas soluções milagrosas, né? Vamos dizer assim, ou quanto mais difícil o caso, maior é o desafio. E muitas vezes isso leva ao quê? No afã de você resolver esses casos mais difíceis sem ter o devido preparo, tá certo? Você tem sucesso, você ter problemas de relacionamento com o seu paciente. Então é isso que a gente sempre busca. Por isso é que eu fiz essa sequência de lives mostrando a técnica alternativa de cirurgia guiada para a instalação de implantes, né? Para que você possa obter o quê? Segurança, precisão, previsibilidade, né? Porque essa palavra previsibilidade, eu bato sempre nessa tecla, porque você prevê o seu resultado, né? Antes de você executar, e você sabendo que se você segue o passo a passo, você vai ter esse resultado, essa previsibilidade, é isso que a gente busca, né? Porque o que nós queremos? Nós queremos é finalizar lá o nosso caso com sucesso, com o nosso paciente satisfeito, né? com você mesmo satisfeito com o que você está entregando para o seu paciente. E muitas vezes, veja bem, o problema lá da prótese sendo entregue, né, da satisfação do seu paciente ou não, ela está relacionada ao quê? A base da sua construção. E a base da sua construção em próteses, em plantas suportadas, né, quer sejam elas totais, parciais ou unitárias, ela está baseada onde o sucesso? No posicionamento tridimensional desse implante. Porque lá no início a gente buscava o quê? Instalar implante onde a gente tinha osso. E depois que a gente ia pensar em resolver essa situação. Só que quando você ia resolver a situação ou entregar o resultado protético, você não conseguia. Isso é o que aconteceu comigo, né, lá atrás.
E por isso é que, quando surgiu a cirurgia guiada, foi que eu busquei maior conhecimento em cima dessa técnica, eu depositei a maior confiança, tamanha confiança essa que eu fiz um trabalho de doutorado em cima da técnica, para que a gente pudesse o quê? Se certificar da segurança, né? Da segurança, da precisão, de poder então utilizar. Então, na semana passada a gente falou, né, de o que é a técnica de cirurgia guiada, quais são as indicações, né, para qual tipo de caso que a gente usava. E essa semana a gente vai mostrar técnica de preparo para sedimentar. Por quê? Técnica cirúrgica, você desenvolve o que com a tua sensibilidade, com o kit que você está usando, né? Muitas vezes você fala assim, Edilson, eu vou perder implante fazendo cirurgia guiada? Vai. Por quê? Cirurgia guiada não quer dizer, ela não está relacionada à osteointegração. A osteointegração está relacionada ao quê? À sequência de perfuração, à técnica de perfuração, à tua sensibilidade cirúrgica, né? A cirurgia guiada nos faz o quê? A gente transferir o posicionamento do mundo real para o ambiente virtual, né? Para que a gente possa fazer o planejamento utilizando o DICOM de uma tomografia e muitas vezes o STL em casos parciais e unitários, e em alguns casos totais também, para que a gente possa então posicionar o quê? Esse implante no melhor posicionamento ósseo, para que a gente tenha a melhor emergência protética. Que isso vai dar o quê? Vai dar longevidade para os nossos casos. Vai dar o quê? Vai dar resultado protético, né? Principalmente a gente vai estar falando sobre casos unitários mais na semana que vem, né? Praticamente vai ser a semana que vem inteira de casos unitários. Mas casos unitários, que muitas vezes os profissionais acham que são os mais simples, são os mais difíceis de você obter resultado. Resultado, eu não falo de osso-integração, porque quando a gente pensa em implantes, a gente pode ter o quê? Índice de sucesso de osso-integração, 97%. Se você não está tendo isso, alguma coisa de errado está acontecendo. A gente precisa checar o que pode estar acontecendo dentro da técnica cirúrgica, né? Agora, a osteointegração, eu falo que é a primeira preocupação quando você vai colocar. No início da carreira, quando eu ia colocar os meus implantes, a minha primeira preocupação era o quê? Se aquele implante ia osso-integrar, se o osso ia grudar naquele implante ou não, né? Para que eu pudesse, então, ter uma segunda preocupação depois, né? Mas a primeira preocupação que a gente tem é com a osteointegração, né? E osteointegração está relacionada à técnica cirúrgica. Então, não quer dizer que você vai usar a técnica de cirurgia guiada e você não vai perder implantes. Eu falo que perder implantes está relacionado à técnica de instalação dos implantes, tá bom? O que é que a cirurgia guiada me dá? Ela me dá o quê? Ela me dá posicionamento, ela me dá o quê? Precisão para que eu não lese nenhuma estrutura anatômica, para que eu possa o quê? Aquele posicionamento que foi o que planejado, eu posso executar ele com um desvio máximo de 2 a 4 graus, tá certo? E para que eu tenha isso, eu preciso ter o quê? Uma sequência de preparo e respeitar essa sequência de preparo, tá joia? E casos totais, eles são mais possíveis ou mais passíveis de ter erro. Por quê? Isso é muito importante a gente falar. Casos totais em que o paciente não tem dentes remanescentes, você vai fazer um guia mucoso ou muco suportado. É um guia que vai se assentar sobre a fibromucosa que tem resiliência. Então, essa resiliência da fibromucosa pode nos dar algum tipo de interferência, tá certo? Por isso é que a gente tem que respeitar todo esse protocolo de aquisição de imagens. Porque o guia muco suportado, você pode então, porque você imagina assim, ele é diretamente, o que é que o guia ele se assenta sobre a fibromucosa, ele precisa ter o quê? Esse é o princípio de uma prótese total, ele precisa ter estabilidade, né? E estabilidade é diretamente relacionada ao que? A área chapeável. Então, guias de maxila têm maior estabilidade do que guias de mandíbula, tá certo? Isso não quer dizer que você não vai indicar cirurgia guiada para mandíbula, você só tem que tomar o quê? Cuidado fazendo o quê? Quando você vai fazer o preparo. E o preparo todo está relacionado ao quê? A técnica de moldagem de casos totais, tá certo? É você optar então o quê? Por um bom material de moldagem, tá certo? E usando uma moldeira correta para desdentar total e fazer o quê? Técnicas de compressão, para que você copie perfeitamente a área chapeável. Então, quanto maior a área chapeável, maior a estabilidade do meu guia. Maior a estabilidade do meu guia, maior a precisão da minha técnica de cirurgia guiada nos casos totais, que são muco suportados, tá certo? Onde é que eu tenho maior
índice de erros, tá certo? Quando o profissional não segue esse protocolo de preparo, principalmente nos casos inferiores. Vocês sabem por quê? Porque no caso inferior nós temos o que? Uma menor área chapeável. Diferente, a mandíbula tem uma menor área chapeável que a maxila, né? Isso é anatômico, tá certo? Então, muitas vezes o guia tem a possibilidade o quê? De girar no sentido horizontal. E quando ele gira no sentido horizontal, aquelas delimitações que foram feitas no software saem de posição. Por quê? Se o guia gira. Então, o segredo no caso inferior, por exemplo, é o quê? Você fazer o quê? Uma área chapeável estendida até a papila piriforme, tá certo? Tranquilo? Vamos lá então, vamos apresentar a sequência aqui, né, o passo a passo, o que é importante a gente respeitar. E depois a gente vai voltando com as perguntas como a gente sempre tem feito, tá joia? Então vamos lá, eu vou pedir licença de novo, vou inverter a minha câmera aqui, tá joia? Para o meu computador, tá dando aí para todo mundo ver. Hoje a gente está fazendo a live aqui da clínica, então, muitas vezes pode estar dando um ecozinho aí, tá joia? Então, protocolo de preparo para a aquisição de imagens. Relembrando, cirurgia guiada. A gente precisa o quê? Transferir, então, o posicionamento real ósseo e real clínico para o interior de um software para que a gente possa, então, fazer o quê? Um planejamento dentro desse software, né? Para que a gente, então, o quê? Tenha segurança e tenha precisão. Isso é fundamental. No caso total, o que é que a gente vai precisar? Basicamente de 2 tomografias, né? E quando a gente fala de tomografia do nosso paciente, vocês precisam entender, essa é a imagem de uma tomografia, tá certo? Uma tomografia que foi feita, ó, para um caso total. Tá vendo esses pontos de marcação de gutta-percha? É que a gente precisa marcar isso no guia tomográfico para que depois o software possa fazer a fusão do guia e do guia sobre o tecido ósseo, tá certo? Eu vou explicar isso no decorrer aqui da apresentação da live, tá bom? Mas o que é importante vocês saberem? O formato é o DICOM que vocês têm que pedir para a central. Esse é o formato, né? Que é a linguagem, que é como as imagens são o quê? São feitas a aquisição, são captadas, tá certo? Não é essa imagem aqui que a gente precisa. Então, quando você vai pedir para o seu centro de radiologia, você fala, olha, eu preciso dos DICOMs, que são os cortes brutos desse paciente, tá certo? No caso total. E aí precisa ver, existem algumas determinações técnicas de espessura de corte, de quantidades de corte, tá certo? Não adianta você muitas vezes fazer uma tomografia com 0,1 de corte de reconstrução, tá certo? Você pode fazer com 0,4. Isso são determinações técnicas, a gente não precisa muitas vezes saber. A central de radiologia tem que ter essas informações para passar para a central de planejamento, ok? Então, a gente precisa o quê? No caso total, tanto de mandíbula quanto de maxila, quando o nosso caso é o quê? Sem dentes, nós precisamos de uma dupla tomografia. Então, a primeira tomografia é feita o quê? Com a prótese total, se for nova, ou um guia tomográfico em posição com essas marcações, ó, de gutta-percha, tá certo? E a segunda tomografia, que é somente do guia, ó. Olha lá, então esse guia que fica com as marcações. Então aqui o paciente vai chegar, né, vai lá para a central de radiologia com o guia tomográfico e ele vai colocar o guia tomográfico em posição na boca e ocluir para que a central possa fazer a primeira captação de imagens. E depois ele vai remover o guia e a central vai colocar esse guia sobre o quê? Sobre uma base plástica, aí depende muito da central de radiologia, para fazer a segunda aquisição, ou segundo DICOM. Por quê? Esses 2 DICOMs são importados para dentro do software e o software vai fazer a fusão dessas 2 imagens. Olha disso, mas que confuso, por que é feito isso? Isso é feito porque a cirurgia guiada, você vai posicionar no osso do paciente o seu implante em relação à emergência protética aqui, tá certo? E depois o software usa essa imagem para fazer o quê? Para fazer o guia cirúrgico, que vai receber o quê? As anilhas com aquele posicionamento que foi pré-estabelecido. Deixa eu afastar um pouquinho aqui o computador para pegar um pouco mais a imagem, aí, para fazer o guia cirúrgico, tá? Então vamos lá, a primeira tomografia, olha, com o guia em posição, e aqui é importante
2 pontos precisam ser observados. Peguem e anotem aí também. Eu sempre falo para vocês anotarem os pontos que são importantes. Quais deles? Aqui, esse guia, ele precisa o quê? Estar estabilizado a posição de mordida do paciente, para que o paciente possa fazer a oclusão, comprimindo esse guia contra a fibromucosa, para que ele se assente corretamente e tenha uma perfeita cópia da íntima relação do guia tomográfico com a fibromucosa, porque o guia é mucoso suportado. Tranquilo? Então aqui nós precisamos ter o quê? A marcação da mordida, que pode ser feita de 2 maneiras, que a gente vai ver um pouco à frente. Uma maneira convencional que todas indicam é o silicone pesado como mordida. Esse eu não gosto e eu não utilizo, né? Por quê? Porque o silicone pesado muitas vezes faz com que o paciente oclua, e paciente portador de prótese total, muitas vezes ele perde a referência, tá certo? Ele está usando uma dentadura antiga e você está fazendo um guia tomográfico novo. E ele morde fora de posição e vai desadaptar essa guia na fibromucosa. Eu prefiro aqui fazer 3 pontos de resina acrílica. Vocês vão ver um pouquinho à frente, porque é mais fácil do paciente encontrar essa posição, né? Porque eu sempre brinco, né? A central de radiologia, o radiologista, muitas vezes não está presente, muitas vezes é uma técnica. Aí a técnica fala, olha, você pode colocar, e o paciente vai pôr esse guia em posição. Só que a central lá de radiologia, a técnica, ela não sabe dessa posição. Então, muitas vezes, com esse silicone, há um deslocamento do guia. Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo lá atrás, por isso é que eu mudei. Eu não uso mais o silicone. Vocês podem usar? Podem usar. Mas vão ter problema? Podem ser que tenham mais problemas, tá certo? Então, eu uso 3 pontos de resina. E a segunda tomografia, olha, que é só a dentadura ou só o guia tomográfico. Ai, Deus, você está falando dentadura e guia tomográfico? Quando que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Dentadura você nunca deve utilizar, a não ser que ela seja uma nova dentadura que você executou. Por exemplo, um paciente fez um protocolo inferior, você fez o que? A reabilitação dele com uma dentadura nova superior e uma prótese protocolo inferior, e você vai fazer o que? A cirurgia guiada nele. Então, você pode usar essa dentadura, que é uma dentadura nova, que está em perfeita adaptação sobre a fibromucosa, nesses casos. Do contrário, dentadura antiga, não. Esses dias na live me perguntaram, eu só esqueci o nome do menino que perguntou, eu respondi ele, mas eu vou responder novamente. Ah, eu posso reembasar com soft a minha dentadura antiga, ou a dentadura antiga do meu paciente, para ele fazer a tomografia? Não, você não pode fazer. Poder você pode, né? Não é que não pode fazer. Você pode fazer, você pode realizar. Só não é conveniente você fazer. Por quê? Porque você pode ter problemas de assentamento do seu guia, tá certo? Por quê? Essa dentadura está desgastada, os dentes estão fora de posição, a oclusão do paciente está fora de posição. E a central de radiologia vai fazer um posicionamento tridimensional desse implante onde tem osso, com aonde a prótese está emergindo. Quer dizer, você vai ter problema, né? Então você tem problema de assentamento, primeiro, do guia, e segundo, posicionamento final. Aí quando você vai entregar a prótese para o seu paciente, o parafuso muitas vezes pode estar saindo no vestibular. Aí você tem que usar um componente angulado, aí começa a complicar um pouquinho. Ou ele sai na meia, né? Então, vamos seguir o protocolo de preparo, tá certo? Aí você fazendo esse preparo para o caso total, as 2 tomografias, você vai, se você quiser fazer o seu planejamento, você pode fazer, ou se não, você vai encaminhar esses 2 DICOMs, tá? Para uma central de radiologia. E agora a gente tem associado a isso também o STL do modelo que a gente faz, tá certo? O modelo, então, você faz um escaneamento de bancada e encaminha isso também para a central de radiologia. Você pode fazer o escaneamento do modelo e pode fazer o escaneamento do enceramento, tá certo? Então, quanto mais informação você passar para a central, melhor vai ficar esse teu planejamento, melhor vai ficar o assentamento do seu guia cirúrgico, maior precisão você vai ter, melhor resultado protético, tá certo? Olha disso, mas você fala de cirurgia guiada, é uma alternativa, é isso, mas, poxa vida, é mais difícil do que a técnica convencional? Negativo. A sequência de preparo é a mesma. O que muda somente é o quê? É o planejamento que você vai fazer o quê?
esse planejamento, vai fazer dentro de um software, por uma central ou por você. Se for você, você define. Se for uma central, você vai avaliar e vai ver o quê? Esse posicionamento está de acordo com aquilo que você quer para o seu resultado final. Ô Fiorella, estudos indicam que escanear a zona posterior da boca se gera um grau de distorção, é isso? Como reduzimos isso? O escaneamento intraoral, eu vou falar sobre isso amanhã para casos parciais, Fiorella, mas é basicamente o seguinte: dependendo da extensão posterior, né, de que dente, casos parciais, tá? Casos totais, o escaneamento intraoral, eu tenho trios aqui, eu já falei isso, porque muitas vezes as pessoas indicam para a gente o quê? Fazer um escaneamento no modo insano, né? No caso do trios. Eu já fiz e mesmo assim eu tive um pouco de distorção, então eu não recomendo, eu prefiro o quê? Moldar esse paciente, né? No caso total, e fazer o escaneamento desse modelo, do que fazer o escaneamento intraoral. O escaneamento intraoral, muitas vezes, ele não me dá precisão. E em casos de extremo livre também é a mesma coisa, viu, Fiorella? A gente tem casos de extremo livre, vamos dizer, se eu tenho de canino a canino, eu prefiro moldar para fazer o quê? Para fazer esse STL, do que escanear intraoralmente, tá bom? Essa é a diferença básica que eu acho dentro da minha clínica, da minha prática clínica diária, foram essas as diferenças, né? Então eu procuro fazer o quê? Caso total, quando eu vou usar o STL, eu uso do modelo, tá? Agora existe o pessoal da Cirona fala que o scanner, eu não sei nem o nome do scanner lá deles agora, diz que tem um scanner novo que faz esse escaneamento de fibromucosa. Eu ainda não sei, não tem nenhum trabalho mostrando isso, tá certo? Tem uma informação comercial, então eu fico um pouco reticente a isso, mas dizem que já consegue fazer o escaneamento, tá joia? Eu basicamente prefiro o quê? Moldar o meu paciente, tá joia? E aí você, com essas duas informações, os dois DICOMs, deixa eu afastar mais um pouquinho meu computador aqui, ó, aí. Os dois DICOMs, aí a gente faz o que? O planejamento virtual, que é o posicionamento do implante no software, ok? Com esse posicionamento, aí a gente vai receber um guia. Vamos então ver agora aqui o passo a passo. Então, quando eu vou fazer o quê? Quando eu vou indicar para casos totais a cirurgia guiada, então eu já vi que a indicação, eu tenho osso, eu tenho indicação, e quando eu falo assim, qual é a indicação, né? Quem não viu a semana passada, a live, a indicação para a cirurgia guiada é todos aqueles casos em que eu consigo o quê? Os casos que estão indicados em implantes, estão indicados o quê? Você utilizar a técnica de cirurgia guiada. É lógico que você não vai usar o quê? A técnica para casos limítrofes. Você começando, deixa eu ajeitar aqui, que a minha imagem está um pouco torta. Estou tentando ajeitar aqui, pessoal, só um pouquinho. Aí, está mais ou menos, né? Então, todos os casos em que você está indicado em instalar implantes, você pode usar cirurgia guiada? Pode. Você não vai começar a cirurgia guiada em casos limítrofes. Casos limítrofes são aquele o quê? Casos de extensa reabsorção óssea, que você pode colocar implantes, tá joia? Então, casos totais em que os pacientes têm o quê? Portador de uma prótese total. O que nós precisamos encaminhar, então, para a central de planejamento? Quais são as informações? Quais são os protocolos? Qual é o protocolo, então, de aquisição de imagens? Então, paciente portador de uma prótese total, você precisa o quê? A primeira tomografia, então você precisa criar um guia tomográfico. A gente vai mostrar clinicamente como é que a gente faz isso. E vai o quê? Encaminhar o seu paciente para uma central de radiologia. Ele vai fazer, então, a primeira tomografia em DICOM, com guia tomográfica, com marcações em gutapercha e registro oclusal. Que a gente vai ver como é que a gente faz isso, tá certo? E a segunda tomografia somente do guia tomográfico fora da boca. E o terceiro arquivo que a gente pode acrescentar aqui é a digitalização do modelo em formato STL. E se você quiser arriscar, fazer a digitalização também com scanner intraoral, tá joia? Eu não gosto, eu acho que a gente tem distorção. Tá torto aqui, isso está me incomodando um pouquinho. Deixa eu só achar aqui uma posição, pessoal, para que a gente possa
Aí, para não. Aí. Tá dando. Vira um pouquinho aqui, ele sai de posição. Meu tripé aqui está meio sistemático hoje. Opa. Aí. Então, eu não gosto. Então, o que você precisa? DICOM, do guia tomográfico em posição na boca do paciente em oclusão, com registro oclusal. DICOM somente do guia tomográfico. E se você quiser, o STL do modelo de escaneamento. Tá certo? Como é que a gente faz isso? O que é importante a gente? Aqui tem algumas considerações clínicas que são importantes, tá certo? Paciente, primeiro, linha de sorriso, né, para indicar a técnica. O guia tomográfico sempre deve ser feito de preferência com resina incolor. Então, marquem aí, resina incolor. E o guia tem que ser prensado. Você precisa pedir para o seu técnico para ele prensar o guia, para evitar distorção. Porque se você fizer todo o protocolo de preparo, técnica de moldagem, né? Porque você precisa fazer a moldagem, plano de cera, montagem dos dentes em cera, prova em boca, paciente aprovar, e aí no fim está tudo certinho. Aí no final você chega nesse ponto de fazer o guia tomográfico, manda para o laboratório, e o laboratório vai colocar numa caixinha daquela de ortodontia com alginato e duplicar isso. Quer dizer, essa resina vai ter distorção, tá? Por que a gente recomenda a resina incolor? Porque você consegue ver por transparência a adaptação, ó, sobre a fibromucosa. Se essa adaptação está correta ou não, se tem espaços entre a fibromucosa e o guia tomográfico. Isso acontece quando você não faz um guia prensado, tá? Então, importante. Guia tomográfico em resina incolor e prensado, como se fosse feito uma dentadura. É um detalhezinho que é fundamental, tá certo? Duplo escaneamento, então é guia em posição, em que você precisa o quê? Ter a posição oclusal pré-estabelecida, para que o paciente possa chegar na central e fazer o quê? A oclusão desse guia, para que ele se assente corretamente, ó. Fica até um pouco esquema. O que é importante para que a gente possa ver, então, ser o acrílico transparente, a gente verificar o que é a adaptação desse guia sobre a fibromucosa. E segundo, esses 3 pontos de resina é um ponto mais fácil do paciente encontrar e poder morder e poder ocluir, tá? Aqui a recomendação também é silicone de condensação ou de adição pesado. Tem gente que coloca silicone de adição pesado e leve, mas muitas vezes o paciente oclui um pouco para anterior e vai deslocar esse guia na região posterior. Eu já tive esse tipo de problema lá atrás, no início, por isso é que eu não uso mais, tá certo? Tranquilo? E a segunda tomografia somente do guia. Não esquecer que o guia tomográfico tem que ter o quê? Os pontos de marcações em gutta-percha, porque esses pontos é que o software vai usar para fazer a fusão das 2 imagens, tá ok? Vamos lá, vamos seguindo. Então, por que é importante a guia tomográfica? Porque a nossa guia cirúrgica é uma cópia da guia tomográfica. Olha aqui, guia tomográfica e guia cirúrgica. Então, a superfície interna, que tem um assentamento sobre a fibromucosa do guia cirúrgico, esse guia, ele tem a formato o quê? Do guia tomográfico. Por isso é que é a segunda tomografia. E por isso que a gente tem que ter o quê? Um correto assentamento. Por isso que eu não posso usar uma dentadura velha. Por isso que eu não posso ter o quê? Subcontorno em área chapeada, porque senão eu não vou ter estabilidade. E se eu não tenho estabilidade, eu perco o quê? Imprecisão na técnica, tá bom? Porque, olha, o nosso guia cirúrgico, então, é uma cópia do guia tomográfico, que vem com as anilhas metálicas, aonde foi o quê? Nas inclinações que os implantes foram planejados lá no software, correto? Então, olha aqui, guia tomográfica em posição. Então, repetir, por que tem que ser em resina incolor? Por que a gente recomenda resina incolor? Para que você possa ver esse assentamento aqui, ó, por transparência, ó, tanto na vestibular, ó, quanto você visualiza por oclusal,
Tá vendo? Olha, os pontos de gutta-percha. É importante a gente falar, ó, essa imagem aqui, os pontos de gutta-percha, daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente faz. Mas eles têm que ser o quê? A gente sempre faz eles em posições diferentes. Ó, eu fiz 4 aqui, ó, 4 na vestibular e 3 aqui na palatina, mas em alturas distintas, tá certo? Para que o software possa encontrar tranquilamente essas posições e fazer o quê? O encontro das duas imagens, do guia sobre a superfície da fibromucosa e somente do guia. Então ele vai gerar o quê? Para poder fazer o guia cirúrgico. Tranquilo até aqui? Se tiverem perguntas, vocês vão mandando, hein? Vão mandando para que a gente possa esclarecer. E aí, ó, a gente tem o nosso guia cirúrgico. Então, o guia cirúrgico, cópia do guia tomográfico sem os dentes. Hoje, algumas centrais fazem o quê? Eles colocam, eles estão cortando o dente, mas eles vêm com o dente impresso, para que o paciente possa morder na mesma posição, tá certo? É uma maneira. Muitas vezes pode até dificultar em vez de melhorar esse assentamento do guia. Olha, Edilson, como é que você faz o assentamento do guia cirúrgico? Amanhã não, quarta-feira eu vou estar falando de assentamento de guia cirúrgico em casos totais, como é que a gente faz, as maneiras que tem e como eu prefiro fazer, tá certo? Olha aí, esse slide aqui é fantástico, porque se você usa uma dentadura velha, normalmente está assim, ó, tá desadaptada num ponto, maior desadaptação em outro, se adapta em outro, desadapta no outro. Quando o paciente oclui, ó, oclui desse lado, levanta o outro, ó, tá certo? E aí vai acontecer o quê? Quando ele vai para a dupla tomografia, com uma dentadura velha, e o teu guia vai vir dessa mesma maneira. Quem é que vê isso? Quem é que vê é a central de planejamento. Mas se você está utilizando uma central que muitas vezes não tem experiência na realização dos casos, você vai ter esse tipo de problema. E sabe o que acontece? Aí o problema passa a ser o quê? Edilson, eu uso cirurgia guiada, mas cirurgia guiada não dá certo, cirurgia guiada não funciona. Não funciona se você não seguir o protocolo, né? Mesmo você seguindo o protocolo, qual é a possibilidade de você ter intercorrência em cirurgia guiada? É muito pouco, gente. É muito pouco a possibilidade de você ter problema, se você respeitar o protocolo. Então, como é que tem que ser? Ó? Dá uma olhada. Ó. Olha aqui é a maneira correta. Ó. O guia tem uma extensão correta e está assentado sobre toda a fibromucosa. Olha aqui, ó. Né? Extensão de área chapeável, ó, e assentado sobre toda a fibromucosa. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem a diferença. Olha aí. Desadaptado e quando ele está corretamente assentado. Aqui, ele vai ter o quê? Um bom posicionamento. Então, lembrando, porque o guia aqui é um guia muco-suportado, ele vai se assentar sobre a fibromucosa. Diferentemente em casos parciais e casos unitários, nós vamos ter um guia dento-suportado, que o modelo cirúrgico, que o guia cirúrgico vai ser gerado através do STL, do escaneamento intraoral ou não, tá certo? Então, isso aqui é importante, ó. Área chapeável, ó. Quanto maior a área chapeável, maior é a retenção. Esse é o princípio de prótese total. Quanto maior a área chapeável, maior é a retenção e maior é a estabilidade. Para nós, não tem necessidade de ter retenção. Então, por isso, o que acontece? Eu não preciso fazer o quê? Selado periférico. A moldagem funcional, tá certo? Por quê? Porque você não necessita de retenção, teu guia cirúrgico. Você precisa o quê? Ter estabilidade. E o que dá estabilidade é o quê? É limitação ou delimitação correta de área chapeável e assentamento. No arco superior, você vai ter o quê? Maior estabilidade, porque você tem toda essa área aqui, ó. Deixa eu voltar, ó. Você tem toda essa área, ó, de rebordo e palato duro vestibular. Então, você o quê? Não tem giro nesse guia cirúrgico. Isso te dá o quê? Isso te dá precisão. E precisão é o que você necessita ter. Então, área chapeável, precisão, tá certo? Porque você vai ter estabilidade no seu guia. Por isso, então, não deve usar o quê? Uma dentadura velha como guia cirúrgico. Olha aí, extensão é tudo que a gente precisa. Por quê? Porque é um guia mucoso suportado.
E o arco inferior, você tem o quê? Uma área chapeável menor, né? Por que então que o índice de problemas com cirurgia guiada, e você já deve ter ouvido de algum colega, ou de algum amigo, ou alguém que teve problema quando vai fazer cirurgia guiada em mandíbula. Ah, mas eu não indico cirurgia guiada. Você pode indicar cirurgia guiada. Eu, no início, tinha uma restrição por causa da quantidade de gengiva queratinizada aqui. Só que isso é um detalhe, é um detalhezinho, né? Não é um detalhezinho, assim, vamos dizer. Mais importante é você utilizar a técnica de cirurgia guiada para posicionar os seus implantes numa posição tridimensional correta, óssea e protética. E aí depois, num segundo momento, você pode o quê? Se preocupar em fazer um enxerto de tecido gengival, pode fazer no mesmo procedimento cirúrgico. Só que o índice de problema que você tem é porque a área chapeável em mandíbula é menor. Então, qual é o segredo quando você vai preparar a cirurgia guiada num arco inferior? É você o quê? Cobrir até a papila piriforme, para que você não tenha o quê? Giro no guia cirúrgico, porque quando você tem um guia cirúrgico curto, você leva o guia cirúrgico em posição na boca, ele vai girar. Aí quando ele gira, aquela posição dos implantes sai todo fora. E aí acontece o quê? Aí os implantes ficam fora da estrutura óssea. E o que acontece? O profissional fala assim, cirurgia guiada não presta, cirurgia guiada não funciona. Não é que não funciona, é porque foi negligenciado o passo de preparo, tá certo? Então, lembrando que o nosso guia cirúrgico para a instalação dos implantes é uma cópia da nossa guia tomográfica. E a guia tomográfica, o assentamento, a estabilidade dela está diretamente relacionada ao que é a área chapeável. Tá ok? Como é que eu faço então para preparar? Vou mostrar aqui um caso de maxila para vocês. O que eu uso para moldar? Eu não uso Godiva, não uso esses outros materiais todos. Eu não faço duas moldagens, eu só faço uma moldagem anatômica utilizando o quê? Um silicone pesado e muitas vezes o leve. Existe uma técnica que a gente utiliza, mas o importante aqui é você saber delimitar o que? A sua área chapeável. Então você não precisa ter retenção no seu guia tomográfico. Você precisa o quê? Ter a delimitação correta da área chapeável para que você tenha um guia estável sobre a sua fibromucosa. Tá certo? Técnica de moldagem vocês podem utilizar as que vocês estão acostumados quando vocês vão preparar um caso de implantes, um caso de planejamento reverso de implantes. Tá certo? É a mesma coisa. Eu só não recomendo usar o alginato, porque o alginato é um material que escoa muito, é muito leve, ele não afasta bem os tecidos, tá certo? Princípio de prótese total. Uma outra coisa que é importante em cirurgia guiada, só para lembrar, a gente precisa ter o quê? 40 milímetros de abertura bucal. Você tendo 40 milímetros de abertura bucal, suficiente para você instalar os seus implantes com a técnica de cirurgia guiada. Se você tem menos que isso, essa é uma das principais contraindicações do uso da cirurgia guiada. Limitação de abertura bucal, tá certo? Vamos continuar. Vamos lá, o Wilson está me perguntando aqui, o que você acha de usar implantes provisórios orto para auxiliar e evitar movimentação do guia na mandíbula? Eu acho que não precisa, Wilson, eu acho que não tem muito sentido, E para você pensar assim, que esse guia depois, ele não vai se adaptar sobre esses implantes, tá certo? Então não há necessidade. O melhor é você fazer o quê? Uma área chapeável que cubra a papila piriforme para que evite rotação do seu guia. Agora, pode fazer? Pode, mas eu acho que é mais uma dificuldade, é mais uma possibilidade de intercorrência do que de ajuda, tá certo? É que nem o pessoal lá no início, o pessoal fazia isso colocando um parafuso no palato para fazer o superior, E depois fizeram no inferior, utilizando alguns implantes provisórios. E eu não vejo necessidade, mas é uma possibilidade, tá bom? Eu não acho que vai melhorar, tá bom? É uma opinião própria. Então eu faço essa moldagem, aí é a sequência que você faz de preparo, vamos dizer assim, de planejamento reverso, tá certo? A diferença da cirurgia guiada para a cirurgia convencional é que em vez de você fazer um guia multifuncional na técnica convencional, você vai fazer um guia
tomográfico para técnica de cirurgia guiada, tá bom? E esse guia tomográfico vai se tornar o quê? Um guia multifuncional depois que você instalar os seus implantes. Então é o que? Fazer moldagem, plano de cera, aí você tem que fazer os ajustes todos do plano de cera, né? Dimensão vertical, relação cêntrica, linhas de referência, né? Sorriso forçado, linha média, linha do canino. Esse é o princípio básico. O que eu faço de diferente aqui eu faço 3 canaletas no guia superior e no inferior e utilizo silicone pesado para travar o posicionamento desse guia. E aí eu uso o arco para dentado, para remoção do guia, para montagem em articulador semi-ajustável. Edilson, todos os teus casos você monta em articulador semi-ajustável? Todos os meus casos eu monto em articulador semi-ajustável, tá certo? Ah, é um caso unitário? Não, aí eu uso um articulador digital, que eu mando o escaneamento para o laboratório, tá certo? Mas oclusão é fundamental para que você tenha longevidade nos seus casos. Você precisa o quê? Primeiro, diagnosticar a perda dos elementos dentários, né? Por que ocorreu a perda? E hoje, as grandes perdas, principalmente unitárias e parciais, elas são relacionadas à oclusão, né? Então, isso é planejamento que a gente precisa o quê? Ter cuidado quando vai fazer, tá bom? Então, aqui eu encaminho para o laboratório. O laboratório, olha aí, os guias, né? Os planos de cera fora de posição, com as três marcações de resina, de silicone pesado, tá certo? Silicone de condensação mesmo. E eu tenho a referência para montar o modelo superior, o arco paradentado mesmo, tá joia? Não sei se vocês conseguiram entender, mas é assim, ó, eu faço 3 triângulos, um triângulo posterior, um anterior e outro posterior, sempre em posições um pouco fora. O paciente, levo ele em cêntrica e na dimensão vertical e coloco esse silicone pesado e depois, não precisa tirar as duas da boca do paciente, como a gente fazia isso lá atrás, com aqueles garfos para desdentado que você colocava assim, aí depois quando ia tirar ele saía todo de posição, você perdia todas as referências. Tá? Dimensão vertical, processo, né, de você medir a dimensão vertical, é fundamental, é importante. Aí, Nilson, mas o que vai interferir a dimensão vertical no meu processo de cirurgia guiada? Vai interferir na altura dos seus dentes ou no posicionamento final dos seus dentes. Então, se você vai fazer o planejamento ósseo com a emergência protética do futuro dente, você precisa estar na posição correta, dimensão vertical, cêntrica, tudo certinho, corredor bucal, né? Olha aí eu recebo do laboratório os dentes em cera e eu vou provar esses dentes em cera, né? Essa é uma prova primeiro, checando, né, a oclusão do paciente, dimensão vertical, relação cêntrica, tudo direitinho. E aí eu vou fazer o quê? A checagem estética. Aí quando você vai para a checagem estética, olha aqui, ó, mesmo utilizando o articulador, olha lá, os dentes estão invadindo o quê? A curva do lábio, ó. Olha aqui, curva do lábio, né? Então esses dentes têm que subir mais para posterior, ó, acompanhando o quê? A curva de Spee, curva de Wilson, para que você tenha o quê? Resultado estético e funcional, principalmente o quê? Depois, senão você não tem o quê? Nos movimentos de desoclusão, você não tem esses movimentos corretamente, tá certo? Aí começa a quebrar dente do protocolo, começa a sair de posição, então é um conjunto de fatores. Aí você faz o quê? Essas marcações, ó, então tinha um pouquinho de desvio da linha média, olha lá, desviou um pouquinho a linha média, e tinha o que, ó? Então eu faço essas marcações em caneta, olha aqui uma caneta, faço as fotografias todas e mando para o laboratório corrigir esse posicionamento todo, né? Por quê? Para que a gente tenha então uma fidelidade. E aí aqui, ó, esse caso eu usei a dentadura, porque essa paciente, aqui é uma estratégia, tá? A tomografia, ela te dá o quê? Ela te dá, eu já falei isso também na semana passada e na semana retrasada, ela te dá a possibilidade de você avaliar o quê? A qualidade óssea desse paciente. Essa paciente era uma paciente de 80 anos, tá? Ela me procurou com os implantes inferiores perdidos, então eu fiz o quê? A remoção dos implantes inferiores, reabilitei, fiz a dentadura e implantes no superior, né? Porque ela já tinha um histórico de perda. E a qualidade do osso dela superior não era uma qualidade óssea assim, né? Boa. Então, como é que eu consigo checar isso? Através da tomografia. Aí eu lanço mão o quê?
você pode lançar mão de duas estratégias. Olha, eu vou mudar a macrogeometria e a superfície do meu implante, mudo a técnica cirúrgica e faço uma carga imediata. Ótimo. Mas se ela já tem um histórico de perda no inferior, o osso inferior é muito superior à maxila, né? Isso é questão biológica de todos os pacientes, tá certo? Salvo raras exceções de mudança disso. Então aqui foi indicado para ela, com um protocolo inferior, instalação dos implantes superiores, e a gente esperou cicatrizar, esperou a cicatrização para depois reabilitar ela, né, com prótese protocolo sobre esses implantes. Edilson, mas você pode fazer, a gente pode fazer cirurgia guiada e deixar os implantes cicatrizados? Pode, sim. Cirurgia guiada não é sinônimo de carga imediata. Carga imediata é relacionada à sua técnica cirúrgica, né? E cirurgia guiada é uma modalidade, é uma técnica de instalação de implantes em que você vai ter o quê? Segurança, precisão, previsibilidade e posicionamento tridimensional correto dos seus implantes. A sua técnica cirúrgica é que vai determinar o quê? A estabilidade ou não dos seus implantes, que é o quê? Que vai te dar a condição de fazer carga imediata ou não, tá? Então, não é porque você vai fazer cirurgia guiada que você precisa fazer carga imediata, tá certo? Beleza, Edilson, então eu vou instalar os implantes, vou esperar cicatrizar, mas e depois eu tenho que fazer reabertura? Não. Você vai voltar o seu guia cirúrgico em posição e com um punchzinho você só tira a gengiva da onde você instalou seus implantes. É super tranquilo e super fácil, tá certo? Então, não tem problema você deixar os implantes cicatrizarem e depois, num segundo momento, você fazer a reabertura. O que é importante é você o quê? Você vai deixar cicatrizar e não deixar essa prótese, o quê? Né? Em contato, você tem que aliviar a prótese, tá? Na maioria dos meus casos, eu faço carga imediata. Volto a dizer, essa paciente tinha 80 anos, tá certo? E aí, a qualidade óssea dela não era adequada. Por isso é que eu optei, então, por deixar os implantes cicatrizados. Então, finalizado, então, em vez do guia tomográfico, foi prensada uma dentadura nova para ela, tá certo? E aí, essa dentadura, a gente vai fazer o que agora? As marcações com gutta-percha. Como é que a gente faz essas marcações com gutta-percha? A gente precisa o quê? Uma caneta, né, uma baixa rotação e uma broca esférica, essas da Cagisol, número 5, número 7, e fazer pequenas esferas, a gente só não pode perfurar, tá certo? O guia tomográfico, a dentadura. Vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz isso, ó. Então você faz essas perfurações utilizando, deixa eu só colocar aqui o filminho, utilizando a peça de mão. Olha lá, alguns pontos, tá vendo? A gente faz esses pontos e você vai colocando o quê? A gutta-percha, aquece e preenche, e aí, ó, o paciente foi o quê? Vai com essa dentadura lá para fazer o quê? A tomografia. Muitas vezes a dentadura eu não marco o paciente, eu deixo esse paciente usando alguns dias, ajusto essa dentadura na oclusão e aí eu mando ele sem as marcações o quê? De resina acrílica que eu falei para vocês que eu faço no guia tomográfico. Quando é dentadura, eu não faço essas marcações, tá certo? Os 3 pontos de resina, ok? E aí o nosso paciente vai para o duplo escaneamento. Feito esse duplo escaneamento, vamos dizer, do guia em posição. Então, quando é dentadura, vamos falar, eu não faço o quê? Esses 3 pontos de resina, que é a estabilização oclusal do guia, que pode ser feito tanto com resina acrílica, como a gente está mostrando aqui, e pode ser feito, na maioria das indicações, com silicone de condensação. Eu não uso o silicone de condensação e nem de adição pesada. No início ele parece ser muito mais fácil, só que ele pode levar muitas vezes o que? A imprecisão na técnica, porque o paciente oclui um pouco para anterior e desloca esse guia na posterior. E depois você recebe o seu guia cirúrgico, que é uma cópia do guia tomográfico, e você vai adaptá-lo e ele acontece o quê? Uma desadaptação. Aí aqueles implantes que foi planejado numa posição, eles ficam numa posição oposta àquela que você planejou. Muitas vezes pode ficar fora do osso, muitas vezes pode emergir a sua prótese ou o seu parafuso protético na área de ameia, tá certo? Então esses são pequenos detalhes que a gente tem que estar sempre atento para que a gente possa obter o máximo de resultado,
tá certo? Então, por isso que eu utilizo o quê? 3 pontos de resina acrílica. Por quê? É um material que é rígido e é fácil o paciente encontrar esses 3 pontos. Isso é princípio de prótese, tá joia? Por isso que a gente faz assim. E aí a segunda tomografia, somente do guia. E esse é o protocolo, então, de preparo do nosso paciente para cirurgia guiada, né? Para casos totais, em casos de pacientes sem dentes. Né? Na semana retrasada eu mostrei a vocês um caso de preparo quando o paciente, protocolo de maxilimandíbula com dentes. Que aí o que é que a gente faz de diferente? A gente faz a dupla tomografia, né? Só que depende do número de dentes que ele tem, eu faço só o quê? A tomografia convencional com arcos afastados, tá? Pode anotar aí. Tomografia com arcos afastados. Faço o escaneamento intraoral dos dentes remanescentes e faço escaneamento do encerramento dos dentes. E aí eu encaminho tudo isso para a central de planejamento. O Flávio está me perguntando aqui, é necessário fazer as marcações na vestibular e na palatina dos dentes também? Não, dos dentes não. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui, Flávio, só para você poder ver essa disposição, ó, que a gente utiliza. Quer ver só? Deixa eu só acionar o filminho aqui. Não, aqui acho que eu tenho uma outra imagem, mas aqui, deixa o filme só passar. Olha, eu faço na flange, tá certo? Eu não faço... Opa, desculpa, passou, espera um pouquinho. Vamos voltar aqui de novo. Eu só vou parar aqui, ó, o filminho, para poder explicar. Ó, tá vendo, ó? Putz, caramba, mudou de novo. Deixa ele ir até o final aqui, que daí eu te explico. Tá, Flávio? Mas é isso, você não precisa fazer nos dentes, não. Tá joia? Você faz na flange, ó, certo? Por quê? Porque essas marcações, o que elas são importantes? Para que o software possa fazer a fusão das duas imagens. A primeira imagem, né, desse guia sobre a fibromucosa, o paciente ocluindo, e a segunda, porque aquela segunda imagem somente do guia que vai ser a cópia da nossa guia cirúrgica, tá certo? E se você quiser, você pode acrescentar o STL. Vai depender muito da central de planejamento que você utiliza. Algumas centrais já estão utilizando o STL do modelo anatômico do paciente, tá joia? Para que você possa ter o quê? Uma maior precisão, um melhor assentamento desse guia, ok? Então, duplo escaneamento, né? Posição de oclusão, que é importante essa posição aqui oclusal, porque esse assentamento aqui, ó, na fibromucosa, quanto mais íntimo for esse assentamento, melhor é a precisão que você vai ter, tá? Maurício está me perguntando, na prótese superior você fez 5 marcações, e na inferior? O número de marcações é mais ou menos assim, ó, de 6 a 8 marcações, viu, Maurício? Não precisa ser, eu acho que um número bom, eu uso de 6 a 8 marcações, é o suficiente para que o software possa fazer o quê? Uma boa superposição, tá joia? Para que a gente tenha precisão. O importante aqui é vocês entenderem que o guia ser em resina transparente, o guia tomográfico, para você ver esse assentamento, tá joia? E como no caso que eu mostrei aqui, se você for fazer, se o paciente for esperar, então você não vai fazer um guia tomográfico. Vamos esperar o quê? Você vai assentar, você vai fazer implantes e vai ficar o quê? Cicatrizando, como o caso que eu mostrei. Não tem sentido você fazer um guia tomográfico e uma dentadura, porque daí você vai gastar 2 vezes, tá certo? Então você pode usar a própria dentadura do paciente. Ah, mas vai ficar aquelas gutapercha ali? Vai. Isso não tem problema nenhum, é super tranquilo, tá joia? Vamos lá? Se tiverem perguntas, vocês vão mandando aí, gente. Tranquilo? Bom, deixa eu voltar aqui a imagem para mim. Opa, aí, estamos de volta aqui. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui para que a gente possa responder todo mundo. Tá joia? Se alguém quiser participar aí com pergunta, quiser participar ao vivo, é só me acionar aqui que eu tenho o maior prazer em bater um papo, tá joia? Deixa eu ver, do Wilson eu já respondi, vamos ver aqui quem mais. O Flávio, é necessário fazer as marcações na vestibular e na palatina dos dentes também? Não, acho que eu respondi, dos dentes não, tá joia? Não precisa ser nos dentes em questão.
Essa marcação nos dentes, Flávio, a gente fazia nos casos unitários e parciais quando a gente não tinha ainda no software a utilização de STL. Que também lá no início da técnica, os casos unitários e parciais eram feitos o quê? Era um guia tomográfico também. Só que esse guia tomográfico era feito como? Era como se fosse uma placa oclusal. Então a gente fazia o quê? Uma marcação na região do dente, tá joia? Vamos ver o que mais aqui. Na prótese superior você fez, tá bom, tá joia, foi respondido. Esse guia tomográfico é feito com uma replicação da dentadura? Maurício, não. Você tem que fazer todo o preparo, porque se você for duplicar a dentadura do paciente, uma dentadura velha, ele não tem topográfico de novo? Não. Ele não tem estabilidade, por causa da área chapeário. E o que dá segurança e precisão nos guias mucoso suportado, como nos casos totais, é o que? É o assentamento desse guia sobre a fibromucosa. Então, eu não recomendo você fazer uma duplicação da dentadura do paciente. Ah, é uma dentadura nova, Edilson. Se é uma dentadura nova, faz aí como eu fiz. Faz as próprias marcações na própria dentadura do paciente, tá bom? Então, eu não recomendo não você usar, fazer a duplicação. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá. Isto. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos lá, Maurício. Tá joia. Então, pessoal, se alguém quiser participar, é só falar. Hoje a gente está falando então sobre preparo de caso total, é muito importante. Boa noite, esta aula vai estar gravada, perdi, vai ficar 24 horas gravada sim, Anderson, tranquilo, tá? Isso aí é importante, a gente está sempre distribuindo conteúdo, compartilhando com vocês, tá? Então 24 horas ela vai rodar aqui na live, tá joia? E aí depois ela deve ir para o meu canal do YouTube. Então, pessoal, todos os dias eu disponibilizo um vídeo, né, sobre cirurgia guiada, sobre algumas informações que são importantes sobre cirurgia guiada, de pelo menos 3 minutos. E lá no meu canal do YouTube tem vídeos mais longos, tá certo? Tem vídeos de 1 hora, de 1 hora e pouquinho, de 30 minutos, 40, sobre a técnica de cirurgia guiada. Se vocês não me seguem aí no Instagram, se quiserem ter acesso a esse material, é gratuito, não tem, né? Lá tem mais de 300 vídeos no meu Instagram e no meu Facebook de 3 minutos. Tem uma pancada de informação lá que eu acho que é muito importante, tá joia? Então, e quem quiser me segue, e que souber de algum amigo que queira informação sobre cirurgia guiada, marca esses teus amigos, me segue lá também, você pode se cadastrar lá no meu canal do YouTube, tá joia? Que é sobre cirurgia guiada. Que isso, Maurício, eu que agradeço vocês. Tem um canal de cirurgia guiada lá, tá certo? E acho que é isso aí. Amanhã eu vou estar falando sobre o preparo para casos parciais e unitários, tá certo? Então isso tudo é um processo que precisa ser seguido, o protocolo passo a passo. Eu acho que o importante é você querer a mudança. Eu acho que essa é a hora de você mudar, tá certo? Se você ainda não usa cirurgia guiada, faz pelo menos um caso para que você possa obter assim, esses resultados todos que eu tenho mostrado e tenho falado. E é importante a gente deixar isso bem claro, que eu estou falando e estou mostrando o que a gente faz, o que eu faço no meu dia a dia, tá certo? E que você pode executar aí no seu dia a dia também com toda a segurança, com toda a precisão e com todos os resultados inerentes à técnica, né? Basta o quê? Basta você querer mudar, né? Eu acho que a mudança está inerente em todos nós. Beleza? Um beijo a todos vocês. Amanhã nos vemos então com uma live sobre então preparo de casos parciais e unitários para uso da técnica de cirurgia guiada. Tá joia? Obrigado a todos que passaram por aqui e nos vemos amanhã. Beleza? Um beijo a todos.